Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro. Conto: A Poeira da Morte, de Isaac Asimov. Com todos os homens que trabalhavam com o grande Levis, Edmund Farley atingira o ponto em que ansiava pelo prazer que teria de matar este mesmo grande Levis. Nenhum homem que não tivesse trabalhado para Levis entenderia este sentimento. Levis, os homens esqueciam-se de seu primeiro nome ou chegavam, quase inconscientemente, a pensar que era grande, com G maiúsculo. Resumia a ideia que todos tinham do grande explorador do desconhecido, tanto incansável quanto brilhante, nunca desistia diante de um fracasso, nem vacilava perante um novo ataque mais engenhoso. Levis era um químico orgânico que colocará o sistema solar a serviço de sua ciência. Foi ele o primeiro a utilizar a Lua em reações de larga escala desenvolvidas no vácuo, à temperatura da fervura da água ou do ar líquido, dependendo da época do mês. A fotoquímica tornou-se algo novo e maravilhoso, quando aparelhos cuidadosamente projetados foram colocados em órbitas livres em torno de estações espaciais. Mas, para dizer a verdade, Levis era um ladrão de créditos, um pecado quase impossível de ser perdoado. Algum estudante desconhecido fora o primeiro a pensar no estabelecimento de aparelhos na superfície lunar, um técnico esquecido havia projetado o primeiro reator espacial autossuficiente. De algum modo, ambas as descobertas tinham ficado associadas ao nome de Levis. E nada podia ser feito. Um empregado, que se despedisse zangado, perdia a recomendação e encontrava dificuldade em obter outro emprego. Sua palavra sem proteção contra a de Levis não valia nada. Por outro lado, aqueles que permaneciam com ele duravam, e finalmente partiam em boas graças, com uma recomendação certa de sucesso futuro. Mas, enquanto lá estavam, pelo menos gozavam do prazer dúbio de comentarem seus ódios entre si. E Edmund Farley tinha toda a razão para se juntar a eles. Ele viera de Titã, o maior satélite de Saturno, onde tinha instalado sozinho, auxiliado apenas por robôs, equipamentos que fizessem uso completo da atmosfera reduzida de Titã. Os planetas maiores tinham atmosferas, compostas principalmente de hidrogênio e metano, mas Júpiter e Saturno eram grandes demais para serem utilizados, e Urânio e Netuno ainda estavam a uma distância dispendiosa demais. Titã, entretanto, era do tamanho de Marte, suficientemente pequeno para ser operado e suficientemente grande e frio para reter uma atmosfera medianamente fria de hidrogênio e metano. As reações em larga escala podiam ser desenvolvidas lá facilmente na atmosfera de hidrogênio, quando na Terra estas mesmas reações seriam problemáticas cineticamente. Farley havia projetado e reprojetado, suportando Titã durante meio ano, e voltará com dados razoáveis. De algum modo, entretanto, Farley via que, quase imediatamente, tudo se fragmentava e começava a se reconstituir como uma descoberta de Levis. Os outros mostravam simpatia, davam de ombros e desejavam-lhe boas-vindas à fraternidade. Farley retesava o rosto com cicatrizes de acne, apertava os lábios finos e escutava-os demais enquanto pregavam a violência. G. Gorham era o mais falante. Farley desprezava um pouco, pois era um homem do vácuo, sem nunca ter deixado a terra. Gorham dizia: Levis é um homem fácil de se matar por causa de seus hábitos regulares, entendem? Pode-se confiar nele. Por exemplo, repare no modo pelo qual ele insiste em comer sozinho. Ele fecha seu escritório às 12 em ponto e o abre à 1 em ponto. Certo. Ninguém entra em seu escritório neste intervalo, assim o veneno tem tempo bastante para atuar. Veneno? Perguntou Belinsky dubiamente. Fácil. Bastante veneno por todo o ambiente. Dê um nome. Nós o temos. Está bem, então. Levis come um queijo suíço com pão de centeio e um condimento forte em cebolas. Todos nós sabemos disto, certo? Afinal, podemos sentir o cheiro durante toda a tarde, e todos nós nos lembramos do alarido que ele fez quando uma vez desapareceu o condimento da sala de almoço na última primavera. Ninguém mais tocará no condimento, nunca, de modo que um pouco de veneno colocado nele atingirá Levis somente e a ninguém mais. Era uma espécie de brincadeira de hora de almoço, mas não para Farley. Cruelmente, e com seriedade, decidiu assassinar Levis. Tornou-se uma obsessão para ele.
O sangue fervia-lhe ao pensar em Leves morto, e em ele ser capaz de ganhar os créditos que, de direito, eram deles, por aqueles meses vividos numa pequena bolha de oxigênio, vagando através de amônia gelada para retirar os produtos e promover novas reações nos ventos frios e cortantes de hidrogênio e metano. Mas teria que ser alguma coisa que não pudesse fazer mal a outra pessoa que não Leves. Isto aguçava o assunto e focalizava tudo sobre a atmosfera do quarto de Leves. Era um quarto comprido e baixo, isolado do resto dos laboratórios por blocos de cimento e portas à prova de fogo. Ninguém a não ser Leves jamais entrará ali, exceto na presença dele e com permissão. Não que o quarto estivesse sempre trancado. A tirania efetiva que Leves havia estabelecido fazia com que a tira de papel desbotado pregada na porta do laboratório, dizendo "não entre" e assinada com suas iniciais, fosse uma barreira mais convincente do que qualquer tranca, a não ser que o desejo de assassinar superasse tudo. Então, que tal a atmosfera do quarto? Os testes rotineiros de Leves, sua precaução quase infinita, não ofereciam nenhuma garantia. Qualquer manuseio do equipamento mesmo, a não ser que fosse extraordinariamente sutil, seria certamente detectado. Fogo então? A atmosfera do quarto continha materiais inflamáveis em quantidade, mas Leves não fumava e estava perfeitamente atento ao perigo de fogo. Ninguém tomava maiores cuidados. Farley pensava impacientemente no homem a quem parecia tão difícil aplicar uma justa vingança, o ladrão brincando com seus pequenos tanques de metano e hidrogênio, enquanto Farley o havia usado em quantidades astronômicas. Leves para os pequenos tanques e a fama, Farley para as quantidades astronômicas e o esquecimento. Todos aqueles pequenos tanques de gás, cada um com sua própria cor, cada um, uma atmosfera sintética. Gás de hidrogênio em cilindros vermelhos e metano em listas vermelhas e brancas, uma mistura dos dois representando a atmosfera dos planetas exteriores. Nitrogênio em cilindros marrom, dióxido de carbono em prateado para a atmosfera de Vênus. Os cilindros amarelos de ar comprimido e os cilindros verdes de oxigênio, onde a química terrestre era suficientemente boa. Uma amostra do arco-íris, cada cor contendo séculos de convenção. Então ele teve uma ideia. Não nasceu dolorosamente, mas surgiu de repente. Num só momento ela se cristalizara toda na mente de Farley e ele sabia o que tinha que fazer. Farley esperou durante todo um doloroso mês pelo dia 18 de setembro, que era o dia do espaço. Era o aniversário do primeiro voo espacial do homem bem-sucedido, e ninguém trabalharia naquela noite. O dia do espaço era, entre todos os feriados, o mais significativo para o cientista em particular e mesmo o dedicado Leves estaria a festejá-lo então. Farley entrou nos laboratórios orgânicos centrais, para usar o título oficial, naquela noite, certo de que não estava sendo observado. Os laboratórios não eram bancos nem museus. Não eram sujeitos a roubo, e os vigias noturnos tinham geralmente uma atitude folgada em relação a seus empregos. Farley fechou a porta principal cuidadosamente atrás de si e caminhou lentamente pelos corredores escuros em direção ao quarto de atmosfera. Seu equipamento consistia numa lanterna, um pequeno frasco de pó preto e uma escova fina que ele comprará numa loja de artigos artísticos no outro lado da cidade 3 semanas atrás. Usava luvas. Sua maior dificuldade apareceu, na verdade, ao entrar no quarto da atmosfera. A proibição embaraçava-o mais do que as proibições gerais contra assassinato. Uma vez lá dentro, entretanto, uma vez passado o perigo mental, o resto era fácil. Apertou a lanterna e encontrou o cilindro sem hesitação. O coração batia tanto que quase o ensurdecia, enquanto a respiração era rápida e a mão tremia. Comprimiu a lanterna debaixo do braço, depois enfiou a ponta da escova de artista no pó preto. Os grãos aderiram à escova e Farley a apontou para a embocadura do medidor preso ao cilindro. Levou segundos intermináveis para introduzir a ponta trêmula na embocadura. Farley movia-se delicadamente, enfiava-a no pó preto outra vez e inseria-a ainda uma vez na embocadura. Repetiu isto várias vezes, quase hipnotizado pela intensidade de sua própria concentração. Finalmente, usando um pedaço de tecido molhado com saliva, começou a limpar o lado de fora do tubo, grandemente aliviado porque o trabalho tinha sido feito e porque sairia logo. Foi então que a mão gelou e a incerteza doentia do medo o dominou.
A lanterna caiu no chão, fazendo barulho. Idiota! Incrível e infeliz idiota! Ele não pensara. Sob o peso da emoção e da ansiedade, acabará no cilindro errado. Apanhou a lanterna, apagou-a e, com o coração batendo de forma alucinante, escutou se havia algum barulho. No silêncio sepulcral reinante, reconquistou um pouco de seu autocontrole e apegou-se à compreensão de que o que podia ser feito uma vez podia ser feito novamente. Se o cilindro errado fora adulterado, então o cilindro certo levaria 2 minutos a mais. Mais uma vez, a escova e o pó preto entraram em função. Ao menos, não jogará fora o frasco de pó, o ardente pó mortal. Desta vez o cilindro estava certo. Acabou limpando o tubo novamente, com a mão trêmula. Movimentou, então, a lanterna rapidamente e deparou com uma garrafa de reagente de tolueno. Aquilo servia. Destampou a rolha de plástico, espalhou um pouco de tolueno no chão e deixou a garrafa aberta. Então, saiu tropeçando do edifício como num sonho, encaminhou-se para a sua casa acolhedora e para a segurança de seu próprio quarto. Tanto quanto sabia, não fora observado durante toda a operação. Apanhou o tecido que usará para limpar os tubos de gás, lançando-o na unidade de dispositivo de flash e logo desapareceu numa dispersão molecular. Da mesma forma fez com a escova de artista. O frasco de pó não podia ser eliminado assim sem ajustamentos da unidade dispositiva, que ele não achava seguro fazer. Caminharia para o trabalho, como sempre fazia, e lançá-lo-ia da Ponte Grand Street. Farley olhou-se no espelho na manhã seguinte e imaginou se teria coragem de ir trabalhar. Era um pensamento inútil. Não ousava não ir ao trabalho. Precisava não fazer nada que chamasse a atenção sobre si, nesse dia entre todos os dias. Com frio desespero, procurou reproduzir os atos normais sem significação que enchiam tanto o dia. Era uma manhã quente e agradável, e caminhou para o trabalho. Era preciso apenas um movimento rápido do pulso para se livrar do frasco. Fez um barulho suave no rio, encheu-se de água e afundou. Sentou à sua mesa, mais tarde, naquela manhã, fitando o seu computador de mão. Agora que tudo fora feito, funcionara. Leves não devia ligar ao cheiro de tolueno. Por que não? O odor era desagradável, mas não repugnante. Os químicos orgânicos estavam acostumados com ele. Então, se Leves ainda estava quente na pista dos processos de hidrogenização que Farley trouxera de Titã, o gás do cilindro seria posto em uso imediatamente. Tinha que ser. Com um dia de férias atrás dele, Leves estaria mais ansioso do que normalmente para voltar ao trabalho. Então, assim que a válvula fosse virada, um pouco de gás escaparia e ocasionaria um lençol de chamas. Se houvesse a quantidade devida de tolueno no ar, provocaria rapidamente explosão. Tão concentrado estava Farley em seus sonhos que sentiu o estouro seco à distância como uma criação de sua própria mente, um contraponto aos seus próprios pensamentos, até que soassem pesadas próximas. Farley levantou os olhos, com a garganta seca, gritou. O quê? O quê? Não sei, gritou o outro de volta. Alguma coisa de errado na sala de atmosfera. Explosão. Uma confusão dos infernos. Os extintores estavam ligados e os homens combatiam as chamas. Leves foi retirado gravemente queimado dos destroços. Ainda tinha um fio de vida e morreu antes de o médico ter tempo para prever que morreria. Na periferia do grupo que acompanhava a cena com uma curiosidade cruel e assustadora, estava Edmund Farley. A palidez e o brilho de suor do rosto não o diferenciavam, nesse momento, do resto. Cambaleou de volta à sua mesa. Podia passar mal agora. Ninguém repararia. Mas, de algum modo, não estava. Terminou o dia e, à noite, o peso começou a diminuir. Acidente era acidente. Não era. Havia riscos profissionais que todos os químicos corriam, especialmente os que trabalhavam com compostos inflamáveis. Ninguém criaria questões sobre o assunto. E, se alguém o fizesse, como seria possível ligar alguma coisa a Edmund Farley? Tinha apenas que continuar a sua vida como se nada tivesse acontecido. Nada. Meus Deus, o crédito para Titã seria agora dele. Seria um grande homem. O peso diminuiu realmente, e nessa noite dormiu. Jim Gorham havia murchado um pouco em 24 horas. O cabelo, amarelo,
Estava seco e apenas a cor clara da barba disfarçava o fato de que precisava barbear-se. Todos nós falamos sobre assassinato, disse ele. H. Seton Davenport, da Agência Terrestre de Investigação, batia com o dedo sobre a mesa metodicamente, e tão de leve, que ninguém ouvia. Era um homem parrudo, de rosto firme, cabelos pretos, nariz fino e proeminente, feito para uso mais do que para ornamento, e uma cicatriz em forma de estrela em uma das faces. Seriamente? Perguntou. Não, respondeu Gorham, abanando a cabeça violentamente. Pelo menos, não creio que fosse sério. Os esquemas eram ferozes. Sanduíches com veneno e ácido no helicóptero, entende? No entanto, alguém deve ter levado o negócio a sério no final das contas. O louco. Por que razão? Pelo que você disse, julgo que foi porque o louco se apropriava do trabalho de outras pessoas, afirmou Davenport. E daí? Gritou Gorham. Era o preço que pagava pelo que fazia. Ele mantinha todo o time reunido. Ele era seus músculos e seus intestinos. Leves era quem tinha contato com o Congresso e conseguia as concessões. Era ele que conseguia permissão para fazer projetos no espaço e enviar homens à Lua ou qualquer outro lugar. Ele convencia linhas de espaçonave e industriais a fazer milhões de dólares de trabalho para nós. Organizou a Central Orgânica. Você compreendeu tudo isso durante a noite? Na verdade, não. Eu sempre soube disso, mas o que é que eu podia fazer? Eu fugira de viagens espaciais, encontrava desculpas para evitá-las. Eu era um homem do vácuo, que nunca visitará nem mesmo a Lua. A verdade era que eu tinha medo, e tinha ainda mais medo de que os outros pensassem que eu tinha. Virtualmente, revelava autodesprezo. E agora você quer encontrar alguém para punir, disse Davenport. Você deseja recompensar-se perante Leves morto, de seu crime perante Leves vivo. Não. Deixe a psiquiatria de fora. Digo-lhe que foi assassinato. Tem que ser. O senhor não conhecia Leves. O homem era um maníaco da segurança. Nenhuma explosão poderia jamais ocorrer em lugar perto dele, a não ser que fosse cuidadosamente preparada. Davenport deu de ombros. O que foi que explodiu, Dr. Gorham? Pode ter sido qualquer coisa. Ele lidava com compostos orgânicos de todos os tipos, benzeno, éter, piridino, todos inflamáveis. Estudei química uma vez, Dr. Gorham, e, segundo me lembro, nenhum destes líquidos é explosivo à temperatura ambiente. Tem que haver alguma forma de aquecimento, uma faísca, uma chama. Havia mesmo fogo. Como foi que aconteceu? Não posso imaginar. Não havia nenhum acendedor no local, nem fósforos. Todos os tipos de equipamento elétrico estavam fortemente protegidos. Mesmo os pequenos objetos ordinários, como pinças, eram especialmente feitos de cobre-berilo e outros materiais não chamejantes. Leves não fumava e teria fuzilado qualquer um que se aproximasse da sala, à distância de 30 metros, com um cigarro aceso. Qual foi a última coisa em que mexeu, então? É difícil dizer. O lugar estava em ruínas. Suponho que tenha sido arrumado agora. O químico falou com repentina agitação. Não, não foi. Eu cuidei disso. Eu disse que tínhamos que investigar a causa do acidente para provar que não foi negligência. Sabe, para evitar má publicidade. Assim, a sala não foi tocada. Davenport aqueceu. Está certo. Vamos dar uma olhada lá. Na sala enegrecida e destroçada, Davenport falou. Qual a peça de equipamento mais perigosa neste lugar? Gorham olhou em volta. Os tanques de oxigênio comprimido, disse ele, apontando. Davenport olhou para a variedade de cilindros coloridos colocados contra a parede, presos por uma corrente. Alguns caíam pesadamente da corrente, virados pela força da explosão. Que tal este aqui? Perguntou Davenport. Tocou no cilindro vermelho que estava caído no chão, no meio da sala. Era pesado e não se mexia. Isto era hidrogênio, disse Gorham. Hidrogênio é explosivo, não é? Certo, quando aquecido. Então por que você diz que o oxigênio comprimido é o mais perigoso? Oxigênio não explode, não é? Retrucou Davenport. Não. Nem mesmo queima, mas promove a combustão, vê. As coisas queimam nele. Então, bem, olha aqui.
Certa vivacidade apareceu na voz de Gohan. Era o cientista explicando alguma coisa simples para o leigo inteligente. Algumas vezes, pode-se acidentalmente colocar um lubrificante na válvula antes de apertá-la no cilindro, para fechar melhor, sabe? Ou alguma coisa inflamável por engano. Quando se abre a válvula, então, o oxigênio escapa, e o que quer que esteja na válvula explode, arrebentando-a. Então, o resto de oxigênio escapa do cilindro, como se fosse um jato em miniatura, e rompe a parede. O calor da explosão incendiaria outros líquidos inflamáveis por perto. Os tanques de oxigênio neste lugar estão intactos. Sim, estão. Davenport chutou o cilindro de hidrogênio. O medidor deste cilindro está marcando 0. Suponho que isto significa que esteve em uso na hora da explosão e se foi esvaziando desde então. Suponho que sim, concordou Gohan. Poder-se-ia explodir o hidrogênio passando óleo no medidor. Definitivamente, não. Davenport cocou o queixo. Há alguma coisa que faria queimar o hidrogênio através de uma faísca de algum tipo. Um catalisador, suponho, murmurou Gohan. Platina negra é o melhor. É pó de platina. Davenport pareceu surpreso. Vocês têm isso? Claro. É caro, mas não há nada melhor para catalisar hidrogenizações. Ficou em silêncio e fitou o cilindro de hidrogênio por um longo momento. Platina negra, ele sussurrou finalmente. Imagino, platina negra faria o hidrogênio queimar, então? Indagou Davenport. Oh, sim. Ela provoca a combinação do hidrogênio com o oxigênio à temperatura ambiente. Não há necessidade de calor. A explosão seria igual à causada por aquecimento, exatamente a mesma. A excitação tomava conta da voz de Gohan e ele se ajoelhou ao lado do cilindro de hidrogênio. Passou o dedo sobre a extremidade enegrecida. Podia ser apenas fuligem e podia ser. Levantou-se. Senhor, esta deve ter sido a forma como foi feito. Vou apanhar todas as partículas de material estranho neste tubo e fazer uma análise espectrográfica. Quanto tempo levará? Dê-me 15 minutos. Gohan voltou em 20. Davenport havia feito uma ronda meticulosa do laboratório queimado. Olhou para cima. Bem, está lá. Não muito, mas está, disse Gohan triunfalmente. Levantou uma tira de negativo fotográfico no qual havia pequenas linhas paralelas brancas, com espaços irregulares entre si e com diferentes intensidades de brilho. Material muito estranho, mas veja estas linhas. Davenport espiou de perto. Muito fracas. Você juraria num tribunal que a platina estava presente? Sim, disse Gohan imediatamente. Algum outro químico o faria. Se esta foto fosse mostrada a um químico pago pela defesa, poderia ele reclamar que estava muito fraca para ser comprovada. Gohan ficou em silêncio. Davenport deu de ombros. O químico gritou, mas ela está lá. A corrente de gás e a explosão devem ter gasto a maior parte dela. Não se poderia esperar que sobrasse muito. Vê isto, não? Davenport olhou em volta pensativamente. Vejo. Admito que há uma possibilidade razoável de que tenha sido assassinato. Então vamos procurar mais e melhores provas. Supõe que este foi o único cilindro a ser adulterado. Não sei. Então, a primeira coisa que vamos fazer é verificar todos os outros cilindros na sala. Tudo mais, também. Se há um assassino, deve ter deixado outras armadilhas idiotas no local. Temos que verificar. Vou começar, falou Gohan agitado. Não você, disse Davenport. Vou arranjar um homem de nosso laboratório para fazê-lo. Na manhã seguinte, Gohan estava no escritório de Davenport outra vez. Agora havia sido chamado. Foi assassinato, certo. Um segundo cilindro foi adulterado, disse Davenport. Veja. Um cilindro de oxigênio. Havia platina negra dentro da embocadura do tubo. Bastante mesmo. Platina negra. No cilindro de oxigênio. Davenport concordou. Certo. Agora por que você acha que estaria lá? Gohan balançou a cabeça. Oxigênio não queima e nada o fará queimar, nem mesmo platina negra. Então o assassino deve tê-la colocado no cilindro de oxigênio por engano na tensão do momento. Presumivelmente, ele se corrigiu e adulterou o cilindro certo, mas
entre mentes, deixou uma prova final de que foi assassinato e não acidente. Sim. Agora é apenas uma questão de se encontrar a pessoa. A cicatriz na face de Davenport enrugou-se de forma alarmante quando sorriu. Apenas, Dr. Gorham. Como vamos fazer isso? Nossa presa não deixou cartão de visita. Há grande número de pessoas no laboratório com motivos, número ainda maior com conhecimento químico suficiente para cometer o crime e com a oportunidade de fazê-lo. Há alguma forma de fazermos a pista da platina negra? Não, disse Gorham com hesitação. Qualquer uma, entre 20 pessoas, poderia apanhá-la na sala especial sem maiores problemas. Que tal os álibis? De quando? Da noite anterior. Davenport recostou-se na mesa. Quando foi a última vez, antes do momento fatal, que o Dr. Leves usou o cilindro de hidrogênio? Eu não sei. Ele trabalhava sozinho. Muito secretamente. Fazia parte de seu modo garantir o crédito, só para si. Sim, eu sei. Nós andamos fazendo nossas próprias investigações. Então, pelo que sabemos, a platina negra podia ter sido colocada no cilindro uma semana atrás. Gorham sussurrou desconsoladamente. Então, que faremos? O único ponto de ataque, me parece, afirmou Davenport, é a platina negra no cilindro de oxigênio. É um ponto irracional e a explicação pode trazer a solução. Mas não sou químico e o senhor é, assim. Se há alguma resposta, está consigo. Pode ter sido um erro. O assassino poderia ter confundido o oxigênio com o hidrogênio. Gorham balançou a cabeça. Não. O senhor sabe sobre as cores. Um tanque verde é oxigênio, um tanque vermelho é hidrogênio. E se ele fosse indiferente às cores? Perguntou Davenport. Desta vez, Gorham levou mais tempo. Finalmente, disse, não. Tais pessoas não se dedicam geralmente à química. A detecção da cor nas reações químicas é importante demais. E se alguém nesta organização fosse daltônico, teria tido problemas com alguma coisa ou outra, de modo que todos nós o saberíamos. Davenport aqueceu. Passou o dedo pela cicatriz distraidamente. Está bem. Se o cilindro de oxigênio não foi untado por ignorância nem por acidente, poderia ter sido feito de propósito? Não o compreendo. Talvez o assassino tivesse um plano lógico em mente quando untou o cilindro de oxigênio e depois mudou de ideia. Há alguma condição em que a platina negra seria perigosa na presença do oxigênio? Qualquer condição. O senhor é o químico, Dr. Gorham. Este franziu a testa confusamente. Meneou a cabeça. Não, nenhuma. Não pode haver. A menos que. Bem, é ridículo, mas, se injetarmos um jato de oxigênio num recipiente com gás de hidrogênio, a platina negra no cilindro de gás poderia ser perigosa. Naturalmente, seria preciso um recipiente grande para causar explosão satisfatória. Suponha, disse Davenport, que nosso assassino contasse encher a sala de hidrogênio e depois derramasse o tanque de oxigênio. Gorham disse, com meio sorriso, mas, por que se preocupar com a atmosfera de hidrogênio quando o meio sorriso desapareceu completamente enquanto era substituído por palidez total? Ele gritou. Farley. Edmund Farley. O que é? Farley acabou de retornar de 6 meses de Titã, disse Gorham, com agitação crescente. Titã tem atmosfera de hidrogênio metano. Ele é o único homem aqui a ter tido experiência em tal atmosfera, e tudo agora faz sentido. Em Titã, um jato de oxigênio combina com o hidrogênio circundante, se aquecido ou tratado com platina negra. Um jato de hidrogênio. Não. A situação é exatamente contrária à daqui da Terra. Tem que ter sido Farley. Quando ele entrou no laboratório de Leves para preparar a explosão, colocou a platina negra no oxigênio, por causa de seus hábitos recentes. Quando se lembrou que a situação na Terra era ao contrário, o estrago estava feito. Davenport concordou com cruel satisfação. Isso, sim, creio eu. Apanhou um intercomunicador e falou para o recipiente invisível na outra extremidade: mande um homem apanhar o Dr. Edmundo Farley na central orgânica. Não havia dúvidas de que Monty Stan roubara, numa fraude inteligente, mais de $100.000. Também não havia dúvidas de que seria agarrado no dia seguinte ao da expiração do Estatuto de Limitações.
Foi a sua maneira de evitar a prisão durante aquele intervalo que provocou o caso, que fez época, do estado de Nova York versus Montgomery Arlo Stein, com todas as suas consequências. Levava a lei à quarta dimensão. Pois vejam, após ter cometido a fraude e tomado posse da fortuna, Stein entrará calmamente numa máquina de tempo que ele possuía ilegalmente e dirigiu os controles para 7 anos e um dia no futuro. O advogado de Stein colocou a questão com simplicidade. Esconder-se no tempo não era fundamentalmente diferente de esconder-se no espaço. Se os representantes da lei não tivessem descoberto Stein no intervalo de tempo de 7 anos, o azar era deles. O procurador público assinalou que o Estatuto de Limitações não pretendia ser um jogo entre a lei e o criminoso. Era uma medida complacente destinada a proteger um réu do medo indefinidamente prolongado de ser preso. Para alguns crimes, um período definido de apreensão da apreensão, por assim dizer, já era considerado punição suficiente. Mas Stein, insistiu o procurador, não havia experimentado nenhum período de apreensão. O advogado de Stein permanecia irremovível. A lei nada dizia sobre como medir a extensão do medo e da angústia de um réu. Apenas estabelecia um limite de tempo. O procurador disse que Stein não viverá além do limite. A defesa afirmou que Stein era agora 7 anos mais velho do que no momento do crime e tinha, portanto, vivido além do limite. O procurador duvidou de tal afirmação e a defesa apresentou a certidão de nascimento de Stein. Nascerá em 2973. No momento do crime, em 3004, tinha 31 anos. Agora, em 3011, tinha 38. O procurador gritou que Stein não tinha 38 anos fisiologicamente, mas apenas 31. A defesa apontou glacialmente que a lei, desde que se comprovasse que o indivíduo era mentalmente competente, reconhecia unicamente a idade cronológica, que só poderia ser obtida subtraindo-se a data de nascimento da data atual. O procurador, cada vez mais veemente, jurou que, se Stein fosse deixado livre, a metade das leis nos livros seria inútil. Então, modifiquem-se as leis, disse a defesa, para se levar em conta a viagem no tempo. Mas, até que sejam modificadas as leis, temos que interpretar-lhes a letra. O juiz Neville Preston levou uma semana para considerar o caso e apresentou depois sua decisão. Foi um ponto crucial na história jurídica. Pois, uma pena que algumas pessoas suspeitem de que o juiz Preston tenha vacilado no impulso irresistível de sentenciar sua decisão da forma como o fez. Pois essa decisão foi assim, na íntegra, um nicho no tempo salva Stein. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.